Olha só, eu quero acompanhar com você aqui e falar a respeito aí dessa situação de Maduro, o que está acontecendo ali. O pastor, ele vai estar falando, o pastor Bittencourt, né, Rafael Bittencourt, ele vai falar e trazer algumas informações aqui, e também eu quero mostrar para você o vídeo aí do Deltan Dallagnol juntamente com o pastor Iago Martins falando a respeito de política e religião, tá? Um vídeo imperdível, gente, porque você sabe que nesse exato momento o exército de Donald Trump dos Estados Unidos está indo ali rumo em direção à Venezuela, gente. Olha, a coisa não está para brincadeira. Donald Trump não está brincando com esse pessoal, porque afinal de contas você sabe da amizade desse cidadão aí, ó, de Maduro com Lula. E a coisa, segundo algumas informações, pode até desencadear aqui mesmo no Brasil. Vamos acompanhar o vídeo, mas antes, você que é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, tá bom? Para que sempre que eu postar um vídeo aqui, você tão logo receba. E também não se esqueça de deixar a sua opinião, seu comentário a respeito de todo o assunto aqui, tá bom? Deixa a sua curtida também nesse vídeo, isso vai ajudar o algoritmo a impulsionar o nosso trabalho para demais pessoas. Vamos acompanhar então esse vídeo aí. Deixa eu passar aqui pro nosso jornalzinho mais uma pauta, eu não quero estender tanto, né? Sobre a questão Venezuela. Não sei se você soube, mas os Estados Unidos, há 2 dias atrás, posicionaram seus navios de guerra, suas fragatas de guerra no mar do Caribe, próximo à Venezuela. O que os Estados Unidos estão buscando? Os Estados Unidos estão buscando com a retórica, porque precisa de uma retórica, precisa de uma narrativa, a narrativa desde a década de 80, que é o combate às drogas, o combate aos cartéis. E no caso aí, Venezuela é o argumento mais recente devido ao cartel dos sóis, né, o cartel dos sóis, que tem na figura do Maduro o seu cabeça principal, né, seu principal cabeça, que é um cartel que conta com o apoio de um centro de logística de armas, drogas e dinheiro que alimenta a ditadura, narcoditadura venezuelana, que passa por Brasil, que passa pelo Chile, que passa pela Colômbia, que passa pela Itália, que passa pelo Líbano, que passa pelos Estados Unidos, que passa pela China. Então, o argumento é de combate aos cartéis de drogas, mas a tentativa é asfixiar, né, os países que estão buscando entrar nos BRICS e o fornecimento de commodities, além de petróleo, para a China, Rússia, no caso aí armas. Então é uma lógica para asfixiar os regimes totalitários ou os que são o comunismo de mercado, que no caso é a China. Qual é a busca, né? A busca é uma jogada de geopolítica. Alguns pontos aqui. Bom, a China e a Rússia nos últimos 15 anos fortaleceram as suas posições na América do Sul. Ainda mais nos últimos 4 anos, em que o governo Biden favoreceu o discurso da esquerda. E nos últimos 10 anos, vocês conseguem ver um avanço comunista, ou pelo menos do discurso socialista, em vários países, como Chile, Colômbia, Brasil, né, Venezuela, isso se fortaleceu mais ainda, Nicarágua. E o governo Joe Biden, através de programas de incentivo, né, à extrema-direita, enviando milhões de dólares, ele favoreceu a esquerda, né, e o controle da ditadura, a ditadura do pensamento único, ele favoreceu isso na América do Sul. Então, o Donald Trump está buscando retomar as posições dos Estados Unidos, porque sabem que é muito estratégica. Então, pessoal, e tudo aí que você vê, tudo isso aí, é exatamente por causa das ações de pessoas como esse cidadão aqui, ó, que usa do poder dado pelo povo até mesmo para cercear pastores, pessoas de exercerem ali a sua fé. Olha só, falando nisso, o que o Iago Martins, mais aí o Deltan Dallagnol vai falar a respeito desse assunto. Veja aí. Quando você vai lá e caracterizar algo como crime no Código Penal, você está pegando uma conduta que é considerada imoral pela sociedade e aplicando uma pena criminal para aquilo, porque a ideia aqui, na verdade, gente, é exatamente essa: criminalizar a opinião, porque aí você também consegue chegar até mesmo naqueles que segundo eles, utilizam-se da fé, né, para atrair e manobrar ali as massas. Então, ou seja, por isso que eles querem, tendo em vista um pastor, por exemplo, como Silas Malafaia, que tem um grande número de seguidores e de fiéis. Então, é basicamente isso aqui que ele está falando agora aqui. Mas vamos lá.
naquela sociedade, naquele contexto histórico, a partir de uma visão de mundo que inclui uma visão de mundo a partir da fé, das diferentes pessoas, a pluralidade de fés, considera aquilo tão errado que, em última análise, tem que a pessoa estar sujeita a uma punição criminal. Então, toda visão de mundo, toda discussão sobre bem comum, ela envolve uma discussão sobre visões de mundo que envolve a fé das pessoas. E aí, você pode ou não pode misturar fé e política? Os cristãos devem participar do debate público? E como fazer isso de modo correto? Conta aí pra gente. São muitas perguntas juntas, né? Vamos lidar com elas um por um. Vamos pelo centro aí, depois a gente vai pros erros e as pessoas vão entendendo pelos erros, pelos acertos. Deixa eu começar dizendo o seguinte. A relação entre política e religião, ela é uma relação muito antiga e já ligada ao mundo desde sua origem, digamos assim. Muitos teóricos seculares vão argumentar que o poder político se justificou ao longo da história pelo poder religioso. Você pode pensar desde o mundo antigo, você vai ter Rousseau, você vai ter Jacques Ellul, você vai ter vários teólogos, Levi-Strauss, por exemplo, o principal teólogo vai fazer isso, discutindo sobre como o poder político encontrou justificativa, antes de tudo, no poder religioso. E existem até teorias que vão argumentar que o politeísmo nasceu das guerras políticas. Ora, se o meu líder político é validado por Deus e o teu líder político também é validado por Deus e esses líderes políticos estão em conflito, então talvez não seja o mesmo Deus que os valida. Então você começa a ter o crescimento do politeísmo a partir do crescimento da guerra política, né, e de diferentes grupos brigando politicamente. O que acontece é que, para dar um exemplo bem recente, né, quando Petra Costa faz aquele documentário na Netflix chamado Apocalipse nos Trópicos, e ela começa a discutir, falando, olha, é uma coisa muito recente, uma coisa muito moderna, que as pessoas estejam agora pedindo que Deus traga soluções para o mundo político, ela escreve uma carta sobre a própria ignorância, porque ela não sabe que o mundo sempre foi isso. Você tirar Deus da política é uma coisa muito recente, muito moderna, não é? E de alguma forma é fruto da reforma protestante, quando a gente discute Estado laico, e então você pensa no mundo secularizado, e até no mundo pós-secular, como Habermas vai colocar. Então, para começo de conversa, quando um ateu, um secularizado, um anticristão se levanta e diz a religião precisa estar fora da política, em um primeiro momento já há um desconhecimento histórico muito grande. A política se justificou pela religião desde o seu nascedouro. E quando você vai vendo um mundo que vai crescendo e se organizando, até mesmo a partir do cristianismo, você pensa no direito divino dos reis, você pensa nos estados confessionais, nas cruzadas, e em vários momentos ao longo da história do mundo, em que a religião justificou a ação política de alguma forma. Claro, a questão não é só como as coisas foram historicamente. Claro que a pergunta é como é que deveria ser? Deveria ser assim, não é? Então, como é que isso funciona? Mas tem um segundo ponto que eu queria trazer antes disso, não só religião e política estiveram sempre relacionadas em um sentido histórico de forma indelével, como é impossível a gente remover, em sentido último, a religião da esfera política. Porque aí a gente vai estar tentando promover um ideal de neutralidade impossível. Porque na cabeça do secularizado moderno, quando a gente pensa em esfera pública, a gente pensa em um local neutro de debate. E qual é a neutralidade do debate na esfera pública? É o ateísmo, é o materialismo. Então, as divindades ficam fora das conversas sobre religião, e o ponto comum de debate social tem que ser o ateísmo. O que no primeiro momento, isso não representa como as sociedades funcionam. E aí você vai ter, por exemplo, um Habermas, que é um cara de esquerda, mas que vai argumentar fortemente que nós vivemos em uma sociedade pós-secular, não vivemos mais num tipo de secularidade, mas uma pós-secularidade, porque a religião volta, e com muita pungência, à esfera pública de uma forma que não pode ser escapada. Em segundo lugar, a gente tem o cenário de que de onde é que essa neutralidade nasce? Existe essa neutralidade religiosa? Quando um descrente, um materialista ou um ateu traz as suas visões de mundo, até mesmo a sua visão sobre a inexistência da divindade para a esfera pública, ele não está de alguma forma trazendo um ideal religioso para a esfera pública? O grande ponto é, neutralidade não existe. Neutralidade religiosa. É isso aí mesmo, gente. É isso aí. Eu também penso dessa forma. Mas e você, o que você pensa? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião a respeito desse vídeo. Lembrando que os links eu vou deixar aqui abaixo para você na descrição, para você acompanhar esses dois vídeos aqui na íntegra. Mas a verdade é essa mesmo, gente. As pessoas querem calar, né, a voz cristã, principalmente, vozes como a do pastor Silas Malafaia, exatamente como aqui, ó, esse camaradazinho aqui, ó, que é camarada desse rapaz aqui, ó. Exatamente como estão fazendo e fizeram lá no país dele. Exatamente. Por isso que Donald Trump também já está caminhando lá, ó, os navios já estão lá, né? Claro que existe todo um contexto por trás, não é só questão religiosa, política, enfim. Mas, né, a minha visão a respeito até do que falou aqui o Iago Martins
é exatamente essa mesmo. Não tem como você separar uma coisa da outra, até porque uma coisa é inerente à outra, sim, né? Uma vez que quando você pega a Bíblia, você vai ver o apóstolo Paulo também, ele falar a respeito disso, incentivando orações, imprecações, súplicas, né, em favor das autoridades, e dizer que toda autoridade é constituída por Deus. Mas o que você pensa? Deixa aqui nos comentários. Essa é a minha opinião. Meus amigos, esse foi o vídeo. Você que é novo, deixa sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Até a próxima, gente!